Antes do vlog começar, lembre-se que você pode ativar as legendas. É só clicar no ícone CC e na engrenagem ao canto da tela e selecionar o idioma para suas legendas. Mas agora então vamos atrapalhar um pouco a concentração dela e passar em volta aqui mostrando para vocês os quadros, porque tem umas coisas bem legais, mas eu acho que eu vou pegar o... Vamos lá então. Gente, olha essas cadeiras. Eu adoro cadeira de balanço. Essa aqui. Essa ganhou o primeiro lugar. Essa aqui ganhou o terceiro lugar. E essa ganhou o segundo. Mas eu gosto mais dessa. Eu acho mais bonitinha, mais delicadinha. Tem mais coisa pra lá, mas eu já me separei de novo, então vou tentar achar todo mundo aqui pra não ficar muito pra trás, como sempre, né? Aqui eles têm pintura em louça, cerâmica, e eu adoro, tenho loucura. E ela ali acho que tá pintando. Que espetáculo, né? É um hobby que eu gostaria de ter, mas quem sabe um dia. Por enquanto, vamos aqui olhando então agora a exibição de aquarela. Essa da Travis Little aqui tá impressionante, muito realista. Essa aqui eu gostei muito também, muito bonito. Esse tipo de pintura também eu gosto bastante. Me lembra assim diários de viagem, né? Os journals, gosto muito. Esse pato também, muito legal. Gente, impressionante, parece uma foto. Continuando aqui na exposição de arte, a gente entrou numa sala, tem aqui quadros em pastel e também uma exposição do circo, itens aqui de um circo, acho que de vários, aqui de indiano, então vou mostrar também pra vocês, que eu acho que vai ser bem interessante. Tem muita coisa assim que a gente vê que parece de filme, então vocês vão gostar. Olha, gente.
aqui a mulher com um monte de urso. Olha, aqui tem coisa de filme mesmo. A Buffalo Bill, ele tinha um circo itinerante, mas parece que ele não era um cara muito legal. Muito elefante, gente. Zebra. Aqui é como eles eram transportados, ó, em miniatura, né, gente? E aqui são os nomes dos circos e a localização, acho que de origem deles, aqui em Indiana. Quantos, olha. Esse Peru Circus Farm era um lugar só, ele não saía andando, então. Essa aqui é uma réplica, miniatura da entrada da fazenda. Cartaz aqui. Olha aqui o desenho na jaula. Ó, roupinha brilhante de paetê. Gente, esse circo do Peru, na verdade é aqui dos Estados Unidos, mas o nome dele é Peru, né? Ele existe até hoje. Em junho de 27 a 30 de 98, uma pirâmide de 8 pessoas foi feita. Foram 8 crianças, olha aqui a foto. Eles fizeram isso andando no arame, né? No cabo de aço. Então não estavam apoiados no chão, a 20 pés do chão. E entraram para o livro dos recordes. Isso aqui são eles agora em 2024. Então eles ainda estão em atividade. Bacana, né? Uma empresa tão antiga ainda está em atividade, que foi se modificando ali, né, com os anos. Hoje em dia, pelo visto, não tem mais bicho. Olha os elefantes aqui entrando, desmontando a tenda, carregando tudo no trem. Circo também, gente, dava muito emprego para músico, porque tinha que ter banda. Então, era um lugar que dava muito emprego para músico também. E eu me perdi aqui mais uma vez, eu preciso ver onde é que eles foram, onde é que eles estão. Gente, se vocês acharem que acabou ali na pintura, não! Tem aqui também, que a gente sempre vê em filme, concurso de torta, de bolo, e aí tem uma exposição aqui, ó, enorme. Olha só. Lembra da música do bolo? Essa aqui ganhou o primeiro lugar, ó. Esse aqui é o competição do bolo feio. Olha, tem categorias aqui, ó. Cookies, que é biscoitos, né? Brownies, candy. Olha, gente, é muita. Aqui estão os ganhadores dos cookies. Aí tem bolos decorados, bolos, comidas com mel. O primeiro lugar ganha $10, o segundo $8, o terceiro $6. Mas o melhor de todas as categorias, ganha $20. Pães rápidos. Eu tava com uma esperança de ser um pães assim, tipo cascudinho, pão italiano, mas esse aqui também deve ser bom. Pão não tem como errar, né, gente? É sempre bom. Bolinho de canela, cinnamon roll, é um querido aqui dos Estados Unidos. E esse aqui é o Best of the Show. Esse aqui ganhou $20. É um pão com aveia. E tem aqui geleias e compotas também, gente, que legal. Temos aqui mais um melhor do show. Aqui tem pickle, que é conserva, né? Pepino, tô vendo, abacaxi, cenoura. E eles fazem a propagandinha aqui, ó, pra você usar o produtinho. Pectina, esse aqui é pra fazer picles. Pra ver a comida não é muito interessante, porque é só a fatia, né?
mas eu acho que para eles escolherem, eu acredito que eles comam, né? Que eles experimentem. Mas é muito legal porque é uma feira, no fim não é só uma feira agropecuária, né? É uma feira realmente do estado, de atividades do estado. É um espetáculo. So this is the state of Indiana, and where are you from, Solly? Where is the county? Sullivan County. We live right here at the point. Woohoo! So we drove all the way up here to Marion County. We're right here Wow! in the center of the state. Ah, and those numbers are the numbers of recipes that came to the fair, probably. From that county. So nobody from Sullivan. No, just one from Terre Haute, Vigo County. And Catherine's from Clay County. Okay. I guess you guys have to subscribe next year. Yeah, I need to enter. Represent Sullivan. Vamos ver, gente, o que tem aqui para comprar. Que eles estão vendendo. Lojinha de artesanato aqui da feira. Olha, esse aqui eu já vi que eu gostei. Eles penduram aqui na Páscoa esses ovos. Brincos de crochê. Coisas pintadas à mão. Adesivos. Olha, bonitinho. Aqui tem umas chuquinhas pra pôr no cabelo, ó. Olha essa abelhinha! Quanto tá? 25. Olha aquele ali, peixe-boi. Aquele lá é um golfinho, eu acho. Não, acho que é um peixe-boi. Ou um golfinho. Não sei, tem esse também, uma gracinha. Olha essa bolsa aqui também de couro, muito bonita. E essa carteirinha de couro aqui tá $10. Acho que eu vou levar de presente. Pra quem? Não sei. Pra ela. É, gente, é isso aí mesmo que tem. Coisas de tecido. They're hatching? Yeah. Uau! Gente, olha, eles estão saindo do ovo. Gente, vocês viram ali o pintinho saindo do ovo? A gente chegou bem na hora. O Fábio falou que para eles saírem ainda completamente vai demorar mais ou menos 1 hora. Mas é legal, né? Nunca vi assim de pertinho. Ah, eu gosto de patinho. Tão bonitinho que é o patinho. Ah, belezinha. Ai, ô bichinho bonitinho que é pato, né? Ah. Olha as galinhas, gente, tudo dormindo. Poor chickens, it's so crowded. Então, gente, aquele lá é ovo de granja. Esse aqui, quando você compra no supermercado, que eles falam que é galinha caipira, ou aqui que eles falam free range, é porque eles fazem um cercado maior que isso, né? Mas você vê aqui a quantidade de galinha por metro quadrado. Elas andam, elas ciscam. E aí tem o ovo que eu falei que é o ovo que eu gosto, que é o ovo caipira, de verdade, que é como ele, que tem galinha solta no sítio dele. Que no interior a gente acha facilmente, né? Vai em feira, tudo. Não sei aí em São Paulo e cidades maiores. Porque daí a galinha tá solta, ciscando mesmo pela propriedade e não tá lá espremida na jaula, sabe? Realmente é muito apertadinho. Sem falar que o gosto é outro, né? Completamente diferente. O ovo da galinha de granja é um ovo branco e
sempre tem um gostinho assim, né? Já ovo de galinha caipira e dessa galinha aqui, essa aqui já é um pouco melhor, mas da galinha caipira é um ovo tão fresquinho, com a gema tão amarela, às vezes chega até a ser assim meio laranja, que é o paladar, o gosto é outro, a qualidade é infinitamente melhor. Ó pessoal, ali tá o parquinho, que é aquele salão de carnaval. Ó lá. Carnival Night. Não é o carnaval. Ele falou assim, ele falou, não, a feira vai ser, não sei o que lá. Bem diferente. Vai ser bem diferente do carnaval. Aí eu falei pra Corina, com certeza. Aí a Corina, não, carnaval é parquinho pra ele. Viemos agora aqui na barraquinha de sorvete e do leite. Tem até uma garrafa gigante aqui atrás de mim. Tá escrito: os campeões bebem leite. Porque parece que aqui no final de corrida, quem ganha tal, eles pegam uma garrafinha de leite e bebem. Em vez de ser champanhe, né, que joga, por exemplo, na Fórmula 1, que o negócio é leite. E aí eles têm aqui esse prédiozinho aqui, esse quiosque gigante, que tem sorvete, milkshake, todos os produtos, né, derivados de leite, iogurte e tal. E nós vamos, claro, tomar um sorvete, tá calor. E deu vontade lá, depois de entrar naquela exposição de bolo, de biscoito, de comer uma sobremesa. Então vamos pegar aqui um sorvetinho. E aí, Elisa? Vamos experimentar. And 75 cents for a glass of milk. Yeah. Is that what it is? Yeah. I saw that. Yeah. It's crazy. And it wasn't just one place. Every place is full. Yeah. We brought probably $8 worth of water with us, so. Yeah. Gente, viemos agora aqui pro pavilhão das plantas. Então aqui tem uma exibição com frutas e flores. E provavelmente mais coisa ali pra frente. E as flores estão lindas. Olha só. Tem bastante fruta, ó. Mas olha as flores ali. Maravilhosas. Variedades aqui de abóbora e abobrinha. As flores não aguentam, né? Mas, olha, eu adoro carninho. As margaridinhas. Esse girassol aqui ainda tá bonitão. Adoro trigo seco. Acho uma coisa linda. Look at the chenille plant up there, see? Gente, isso aqui era girassol, ó. Já secou tudo. Olha o tamanho disso aqui. Isso aqui, olha que linda essa parede com tipos de milho e variedades aqui de abobrinha, de faixa. Um espantalho aqui. Toca aqui. Ah, nice. We use this to bath in Brazil. Bucha, gente. Isso aqui é tudo cabaço, ó, tipos diferentes de cabaço. Olha aquela grandona ali, que linda. Maravilhosa. Olha, essa aqui parece um patinho. Gente, isso aqui é perfeito para fazer chocalhinho. Elas são ocas, né? Também na entrada, que estava longe. E elas são mais inteirinhas aqui. Começando aqui no canto por um buquê gigante, do que parece ser assim uma margaridinha amarela. Isso aqui devia estar maravilhoso. Mas já secaram. Vindo aqui, a gente já começa vendo as flores. Olha, maravilhosa. Meu problema, gente, com flor, se eu plantar, eu não tenho coragem de cortar. Mas eu adoro flor em vaso, flor no jardim. Acho uma coisa assim que dá tanta vida para o ambiente. Olha essa que diferentinha. Aqui. Cravinho. Adoro cravinho. Olha. Esse aqui ganhou o primeiro lugar.
tipo dela. Olha. Mas a que mais chama atenção é essa daqui. Maravilhosa. Umas florzinhas que já secaram. Essa aqui a gente vê muito em beira de estrada. Olha esse arranjo aqui também. Olha esse buquê aqui, gente. Que riqueza. E esse aqui na cestinha também tá uma gracinha. Olha essa flor redondinha, que belezinha. Ó. Lindo. Linda essa variedade de flores, de arranjos. Que espetáculo de exposição de feira, né? O legal é que muitas dessas competições, né? É gente comum. Que tem essa preocupação, esse hobby de vir e competir todo ano. Muito legal. Aí aqui estão parte aqui de produção de vegetais, de legumes. Tudo, tá vendo? Tudo para competição. Olha o tomatinho aqui, ó. Tem meu primeiro lugar. You count how many rows around. Aham. It kind of helps you estimate the yield. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. See, this one's 16. Aham. That one was 18 around, so it has more corn on the ear. Ah, so Even the though bigger the numbers, the best. Yeah, even though the size is about the same, it's got More probably corn. 15-20% more. Look at this cute one. It's called strawberry corn. That's popcorn. Strawberry It's popcorn? Yeah, popcorn is round. Ah, See, wow. popcorn doesn't dent. Field corn dents. See the dent on the kernels? That's how you can tell the I difference. see. Yeah, in the middle there's a, like if someone made it like the The dent thumb. with their thumb. Yeah, And the popcorn, it's round. round. Even when it's dry. This doesn't dent until it dries. Uh-huh. See, these up here aren't as dry yet. Ó, gente, então... And the top ones may not dent anyway, but Gente, essa marquinha aqui no meio que ele tá falando, isso é milho para consumo. O milho de pipoca é como esse aqui, ó. we grew strawberry popcorn before. É lisinho. But that's not for humans. You don't need You can those. eat that, but that's mainly for animals. Animal feed or ethanol. But when you harvest them, they are soft. You No, can they're cook. hard and dry. Ah, they're always hard and dry. Yeah, you want it to be very dry when you harvest this. Ah, you let it dry. Because on- we take the kernels off, and if it were wet, it would just be watery. Ah, but if you harvest them early, then you can You could eat it off. cook the, them and yeah. eat like sweet corn. Yeah, it's not the same flavor, but it's okay. Because I saw that sweet corn is a new thing. I think from the 50s or so. Yeah. It's That field they corn. developed Yeah. sweet corn. Mhm. So maybe before you guys used to eat this one Yeah, too? or the Indian corn, like down there, that's a more I ancient see. variety. I see. These are like hybrid corns. Yeah, commercial hybrids. These are made for big yields. For what? Big yields, so a lot of Oh, look at kernels, lots of bushels. Olha essas abóboras minúsculas, que gracinha! Tem que limpar. Olha só! E aí tem um pouco de mel aqui. See this honey, why one is very clear and light color. Aham. The lighter the color, like the brown ones don't. I like that, like very dark. With the comb? I like very dark color. Oh, but this is better grade, is the clear. Yeah, the light ones are better. See, this one didn't get its places because it's got bubbles. See, you can't see through it. Aham. And that one is like a See water, through. so clear. But It's- that has to do with the kind of It's how they filtered it. It's, flour too that the or the kind of bee. It's more into how they processed it. So the This kind is- of bee doesn't matter. This could be clear if they'd have done a better job of Why straining is it. they want this one dark? That's the bees. We're using different plants. This is from clover.
Clover makes it that color. Maybe this was from, I don't know, watermelons or some other flower. I like the dark ones. I love You know honeycombs. this guy? Amber. I don't Oh think my, he's even in that. he's a beekeeper. Somebody's being funny. Beekeeper. Seen that the Facebook guy? Mark Zuckerberg? Olha, gente, pólen. Aqui tem também, mas é difícil de achar, hein? Cera Look at maravilhosa. this guy's name. You put your frames in there, and it spins it, and it throws the honey out to the side. And then you open the valve, and out comes the honey. You didn't show them your bees at home in the box? Yeah, I've got bees at Ó, home. gente, aqui coloca as placas onde estão as colmeias. Bota 3 aqui. Aí você gira. E aí com a centrifugação o mel, né, vai pra lateral, escorre. E aí depois você abre aqui a torneirinha e sai no I made balde. my own honey for about 10 years. Ó, I do the comb honey. bem assim, ó, como tá na foto aqui, ó. Bota lá, aí você gira. E aí abre a torneirinha, sai o mel. E aqui essa roupa, né, do apicultor, pra não levar ferroada. E aí tem sempre essa garrafinha aqui com vapor, né? Que elas ficam meio... para as abelhas não ficarem nervosas, elas ficam calmas e aí não é mais fácil para pegar as tábuas com o mel. E aqui eu acho que não tem, mas aí no Brasil eu sei que tem espécies de abelha, como a jataí, que não tem, não pica, né? Eu sei que aí no Brasil a gente tem espécies de abelha, como a jataí, que não são agressivas. Mas aqui eu não sei muito bem como são e eu acho que todas elas picam bastante. Do you guys have anything like that Well, for our here? bees, the male bee doesn't have a stinger. Okay. The worker bees do, and the male bees just are for breeding. So there's like 10 of them in the Oh, hive. so yeah. Okay. Tava perguntando aqui, porque eu sei que a jataí não tem ferrão e se aqui existe alguma abelha desse tipo. Aparentemente não, né? Só alguns machos pra colmeia, tipo 10, não vão ter. São pra reprodução. Mas, tá vendo aí, ó? A abelha jataí dá mel e ainda nem te pica. E aí o Sawyer tá contando que ele tem abelha. Eles estão procurando uma foto pra mostrar. Mas se der, quando a gente voltar lá pra casa dele e tiver fácil, eu mostro. Mas não sei, porque é abelha selvagem. Então, de qualquer maneira, fica aí, ó. Dica. Pra quem quiser ter uma colmeiazinha em casa, é só entrar no YouTube, que o pessoal ensina também como preparar uma colmeia pra jataí fazer a colmeia dela lá. Bem interessante. Oh, wow, guys. They don't like to go on the sun. If it's hot in the sun, they'll sting you. They're aggressive. Oh, There's Solly's in his swimsuit with the bees. he's a brave guy. Yeah. I've messed with them before. Wow. Wow, in Brazil, I was sending some stuff in our garage, and there was They were like a big tube. Was that hornets Uh-huh. or wasps? and there's a They're video. mean. They were like them in all? the same area, but kind of in the bottom of the end of the. Was it really hot outside? So he doesn't have like a No, bee but I was box, making a a noise 'cause beehive I had box. a- They're really wild. They were wild, and he put them in the Not a box. sander. Ah, he how do did? You have to take them home. A grinder on. And See, one Solly of them cut the came branch and so that he could cut take me them all. right here. And Because your whip went- they had to look for the queen went so that all like- the bees would Did follow you put it. vinegar on it? No. Vinegar Nice. makes it And go is away. it good honey? All my teeth. It's It got in a. Olha, esses daqui são cavalos de corrida, desses que tem charretinha. O jockey vai aqui atrás na charretinha. Mas deixa eu apressar o passo aqui, que nós estamos indo lá ver a corrida do pato. You know you guys can bet out there, Vai de right? outro lugar, do outro Hey, our second race, our NASCAR shootout. Race to number 1, you've got Denny Hamlin. Lane number 2, Kyle Busch. And lane number 3, Chase Elliott. And lane number 4, it's Kevin Harvick. All right, gentlemen, start your ducks. Get on your mark. Get set. Run! Lane 1, give him a big hand. Get him off, race number 3. Race number 3, Burrow, right there.
top row. Yes, ma'am. Come on down. Funciona assim então, gente. Eles chamam um voluntário e aí quem ganhar vai ficando ali até chegar à final. O Soli foi nos voluntários para a segunda corrida. O prêmio dele foi um bico de pato e agora vai ter mais. E aí ele fica para a final. Well, I can't believe it. What's your best name? Lillard. Oh, brother. Okay, leader before is. Gnarly. Okay, gnarly. This is a big one, guys. Get your bets in. Pick a lane out here. Get on your mark. Get set. Hey, three, give up a big hand. Thanks, everyone. Enjoy your day at the Indiana State Fair. Bye-bye. Ready? The champion! How do you feel after years of preparation to get here on the final and get a silver medal? Silver medal like a champion. All that practice paid off. Duck racer. You got it, buddy. I could tell that first duck was going to win, but It was perfect. that other duck I knew, It was lazy. she was out of training. Yeah. She was lacking. But she was close. She was close. Gente, é tudo máquina a vapor. Então, gente, isso aqui é uma máquina de debulhar trigo. Estão jogando trigo seco ali. Aí, ali tá saindo o trigo e aqui tá saindo o joio. Então estão separando o joio do trigo, literalmente. Well, this is what they did. Gente, o trigo, ó. Aí aquela máquina separa, tira daqui, ó, grãozinho por grãozinho. Todo esse maquinário é movimentado ali por aquela máquina a vapor. De 1925 essa máquina. Enquanto tá tudo acontecendo, tem um cara falando inglês aqui, né? Explicando todo o funcionamento, como é que era. É que é muito barulho, é difícil pra gente entender, mas pra quem é nativo é bem mais fácil. E ali eles estão compactando a palha. Tá vendo? Aquela máquina ali no fundo compacta e vai fazendo aqueles blocos de palha. E aí ele sai ali do outro lado, gente. Eles moem o milho nessa máquina, deixam num silo. São aquelas torres de metal que a gente vê onde tem muita fazenda, deixa lá turmando, vai fermentar e vira comida de criação. Ele falou que também dá pra fazer uma bebida alcoólica, que eu não entendi o nome. Passa primeiro lá, debulha o trigo, tira da espiga, aqui bota ali o milho, aqui sai a espiga e o milho, o grão sai do outro lado. E aqui, pelo visto, vamos ver eles cortando aqui uma tora de madeira. Também tudo movido a vapor, gente. Olha o tamanho daquele motor, né? Daquela máquina a vapor. This is some of the finest hardwood you'll ever see right here, and you won't find it any cheaper anywhere in the world. Right here's the place to get it. If you have a specialty project. O cheiro da madeira cortada é delicioso. Essa madeira tem um cheiro assim, meio de pinho. Deve ser, né? Alguma variedade dos Estados Unidos. Quando corta, vem um cheiro maravilhoso. Em compensação, o cheiro aqui dessa fumaça bem ruim, mais a madeira e cheiro bom. Vamos lá pegar o trenzinho, pessoal, se tiver lugar. Depois de andar lá no trenzinho de trator, a gente voltou aqui pro prédio onde tem a exposição de flores, de vegetais, porque aqui também tem uma arena e aparentemente agora está tendo uma
exposição de cavalos e a gente vai tentar ver. A gente demorou um pouco para conseguir sair de lá onde a gente estava, então com sorte ainda vai dar tempo. Como uma boa chuvinha para fazer tudo parar, a gente tem um descansinho para poder recomeçar. As pessoas entraram aqui, se abrigaram da chuva, agora deu uma melhorada, todo mundo voltando a andar. Quem veio preparado como eu, ou até melhor, com guarda-chuva, tá mais tranquilo. Agora quem não, vem assim, ó, que nem eles, ó, bota a camisa e vai. A pessoa tá se lascando na chuva, mas tá feliz. Deve estar falando bem do Dão. E depois de muita chuva, a gente chegou. Tudo isso por causa dessas vassourinhas que fazem. Olha. Eu gosto das coloridinhas, ó. Olha essa, pra tirar teia de aranha. Gente, a chuva tá ensurdecedora. Olha, tem uma cabana aqui que é uma réplica de 1822. Gente, nem acredito que eu passo aqui. A impressão que eu tenho é que eu vou bater a cabeça de tão baixo que é o teto. Isso aqui é uma roca, gente. Senão você pega a lã pura e aí com isso você faz o fio. Uma cama. Aqui a mesa de jantar com um fogão ali, que era uma lareira, né? Aquecia tudo e cozinhava ali mesmo. Um armário de canto. E ainda tem aqui um mezanino que não dá pra gente enxergar. Acho que é onde ficava a criançada. E eu consigo ver daqui um varal pra secar roupa. Bom, gente, é isso aí. Chuva parou, a nossa energia acabou também. Estamos voltando para casa. Eu espero que você tenha gostado desse vlog, desse passeio aqui por uma feira estadual aqui nos Estados Unidos. Não esqueça de contar para mim aqui nos comentários o que é que vocês acharam, se vocês gostaram. Também de clicar no joinha, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações. Um beijo aí para os nossos apoiadores e a gente se vê no próximo vlog, na próxima. A gente se vê no próximo vlog, na próxima live. Tchau!